Shalom, amada igreja. Shalom. Eis que é chegada a vós o Evangelho do Reino. Pai amado e Pai celeste, nesse momento, ó Pai, pedimos a Ti que venha abrir os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos espirituais, para podermos ver e ouvir tudo aquilo que Tu, ó Pai, tem para nos dizer no dia de hoje. Hoje é o primeiro domingo do mês, o primeiro domingo do ano. Então, em consequência, é o primeiro dia da semana deste ano. Ó, grandioso. Então, venha nos fortalecer no nosso espírito, venha nos fortalecer na nossa sabedoria, no nosso discernimento. Venha nos ensinar como é seguir a Ti de verdade, meu Pai. Conduza-nos pelas Tuas veredas e nos ensine como é ser filhos verdadeiros. Que possamos ser aquilo que Tu, ó Pai, deseja que sejamos. Filhos amados, obedientes. E para isso, Pai, nós temos que ouvir a Tua palavra e que a Tua palavra nos leve pelos Teus caminhos. Que seja assim hoje, amanhã e para toda a eternidade. Pai, que a partir de agora não seja mais o homem a falar, mas Tu através do homem, ensinando as Tuas veredas, o caminho da luz, da justiça e do amor, para que possamos todos caminhar em uma única direção que é a Tua, grandioso. Que seja assim hoje, amanhã e para todo sempre. Que assim seja, graças a Ti, meu Pai. Abra sua Bíblia no livro de Amós. Amós, capítulo 3. Você que está do outro lado, pegue sua Bíblia e me siga. Pegue sua Bíblia e me acompanhe, para que tu possa ver o que o Pai está falando. Muitas das vezes você vai dizer, muito dos cultos, a tua palavra não bateu com a minha. É de tanto ficar revisando, de tanto ficar melhorando a palavra, que não existe melhorar aquilo que já está melhorado. É de tanto querer melhorar de uma forma mais clara para o povo, que a tua palavra da tua Bíblia não vai bater com a palavra da minha. Mas o mesmo significado que está na minha, vai estar na tua. É só procurar, buscar esse conhecimento. Então abra sua Bíblia no livro de Amós, capítulo 3. No primeiro versículo, a palavra nos diz assim: ouvi essas palavras que o nosso Redentor fala contra vós, filhos de Israel, contra toda a família que fiz subir da terra do Egito, dizendo: se vocês estão reparando, Israel é Jacó. Todos nós somos filhos de Israel. Mas, quando o Pai está falando, Ele não está falando para a humanidade, está falando para aqueles judeus e aldins que moram lá em Israel. Então toda a lei da Bíblia, todos os ensinamentos da Bíblia é contra aquele povo que tem feito algo que desagrada ao Altíssimo. E a palavra diz: de todas as famílias da terra, só a vós tenho conhecido. Portanto, eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. Você está vendo que o Pai não está falando de nós gentios? Você está vendo que o Pai está falando do povo de Israel? Do povo que mora lá no Egito? Do povo que mora lá em Samaria? Do povo que mora lá em Belém?
do povo que mora em Alxalém, Jerusalém. Você está vendo que o Pai, tudo que está na Bíblia, entre dízimo, oferta, é tudo para aquele povo de lá, não para os gentios? Continuamos a ler a palavra. Porventura, andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? O Pai, ele diz para você assim: quando você passa a ouvir o pastor, e quando o pastor ele faz algo de errado, e você concorda e continua estando no mesmo lugar que você nesse momento está, é porque você concorda com ele, concorda com o que ele diz, concorda com os propósitos, com o sacrifício. E aqui o Pai fala para todos nós: porventura andarão dois juntos, se não estiverem em acordo? Se você não concorda com aquilo que o pastor da tua igreja faz, você tem que andar com ele? Se você anda com ele, você concorda. Se você acredita no que ele fala, então você é cúmplice daquilo que ele faz. Se ele for punido pelo Criador, você que é cúmplice será punido. Numa sociedade, se um sócio rouba, o outro também será punido, porque a sociedade, os dois têm que assinar um documento. Então os dois serão punidos. Da mesma forma, você que anda com pastores que fazem as coisas erradas e vocês estão vendo, mas não se importa, quer ficar ali porque gosta daquele lugar. Então você gosta das coisas ruins. E a palavra nos diz, versículo 4, rugirá o leão no bosque, sem que tenha presa? Levantará o leãozinho no seu covil a sua voz, se nada tiver apanhado? O pastor vai falar com mais autoridade, vai gritar, vai rugir como um leão, se a presa não estiver sentada nos bancos da denominação dele? Aqueles que são obreiros, os leãozinhos, não vão estender a mão e orar com fervor se a presa não estiver ali dentro? Alguém ora com uma igreja vazia? Alguém profetiza com uma igreja vazia? Aqui a palavra diz, o pastor, quando ele sobe no altar e vê a igreja cheia, ele prega parecendo que está com unção, mas na verdade, ele prega para as presas dele, para aquele que ele vai saquear, e na hora que ele faz um propósito, ele faz um propósito como se fosse um propósito de fé, rugindo como um tigre, como um leão, rugindo como um devorador. E a palavra continua a nos dizer, versículo 5 de Amós 3. Cairá a ave no laço em terra, se não houver armadilha para ela? Você não entrará numa igreja que faz propósito, se aquele propósito os obreiros não falar, olha, muita gente foi curada, muita gente conseguiu prosperar. Você só vai cair nisso se você tem ganância para alcançar isso que é a prosperidade. Aqui o Pai diz, o laço está armado. Você só será apanhado se você quiser cair no laço. Vocês entenderam? E o Pai continua a dizer, versículo 6, tocará-se-á a trombeta na cidade, e o povo não estremecerá? Então aí o Pai diz, eu estou avisando através dos meus profetas, e você não vai se estremecer, não vai se assustar, não vai temer?
Porque há dias que eu não vou avisar. Eu já vou pesar minha mão. Mas o povo não tem, meu Criador. O povo não tem temor pelo que está sendo ensinado. E o povo continua nessa devastidão, transformando a casa de oração em casa de salteadores, de ladrões. E a palavra no versículo 7 diz assim, no versículo 6 ainda, sucederá algum mal na cidade sem que o Redentor o tenha feito? Acontecerá alguma coisa ruim na sua vida, que você sempre diz que é o diabo, sem que o Pai o tenha feito para você? Aí você vai dizer, mas o Pai não causa coisa ruim para nós, causa. Ele causa porque Ele quer punir você dos seus erros. Mas você balança o ombro e não está nem aí pelo aquilo que Ele faz. E acha que é o diabo. O diabo não tem autoridade para fazer nada. A partir do dia que Cristo desceu da cruz, ressuscitou, subiu aos céus, Ele ordenou para o diabo, você não pode tocar mais no meu povo. Mas vocês estão sendo tocados por Satanás, porque vocês estão indo para a armadilha que ele abriu para vocês. Ele armou uma armadilha e você está entrando com as suas próprias pernas. E a palavra continua a nos dizer, versículo 7, certamente o Redentor leal não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. O Pai não vai atacar a humanidade sem antes avisar. E aqueles que se sentirem avisados não serão punidos. Não serão punidos. Sabe por quê? Porque ouviu o Pai e se consertou dos teus maus caminhos. Sabe por que uma pessoa pega uma doença? Essa enfermidade que está no mundo aí? Pois é, a pessoa que pegou ela é porque o Pai tem avisado e a pessoa não se consertou. Eu e minha casa não contraímos a doença. Sabe por quê? Porque caminhamos segundo os ensinamentos do Criador. Nós caminhamos segundo os ensinamentos dele. Por que muitos cristãos foram contaminados? Sabe por quê? Porque continuou no erro. E ouvi os seus pastores que disseram, nós estamos debaixo da proteção divina, não vai acontecer nada conosco. Mas como o Pai vai te proteger se você continua fazendo coisa errada? Porque a pessoa sendo cristã, ela contrai uma doença. Essa enfermidade que está assolando o mundo. Ela pode até nem morrer, mas contraiu. Mas contraiu porque o Pai disse, olha, eu permiti isso. Eu não te matei, mas eu permiti você pegar a doença, para que os teus olhos sejam abertos. Mas as pessoas continuam cegas. O Pai pode punir com tudo, mas a pessoa não é grata, continua cometendo o erro e acha o Pai que me livrou da doença. Não, o Pai permitiu que você estivesse na doença. Aprenda isso. Ninguém contrai algo sem a permissão do Pai. Versículo 8. Rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Redentor real, quem não profetizará? Aí aqui está falando. Quando o leão ruge, você ouve o rugido do leão de longe, você tem medo. Mas quando o Pai fala através de um profeta, ele pergunta, quem não temerá? Sabe quem não temerá? Os que dizem, essa profetada não vale nada. Porque não acredita na palavra do Pai. É o Pai que diz que vai levantar profeta na terra. Você não acredita porque o Pai não te levantou como profeta.
Então você acha que você é melhor do que o profeta, mesmo que esse profeta esteja morando numa casinha de sapê. Mas você só acredita que é profeta se o cara tem um carrão, uma mansão. Você acredita que o pastor é bom se ele tem uma igreja lotada de gente, mas se não tem gente na igreja dele, é uma igreja simples, você acha que ele não tem unção. É esse o seu problema. E é por isso que esse mal que está assolando toda a humanidade está atacando a sua casa. A fome, o desemprego e tantos maus que estão assolando o povo. Porque você não quer reconhecer que o teu pai está te punindo. A tua arrogância é tanta que você fala, não é para mim essa pregação. Porque eu sei o que está acontecendo comigo. Eu sei como está o meu espírito para com o pai. Você acha que você sabe, mas é o pai que observa as suas atitudes. Você muitas vezes é soberbo, arrogante, acha que não é, mas é. Você anda de narizinho em pé achando que você é melhor do que os outros, que você vai ser salvo e os outros não. Você acha que porque você está dentro de uma igreja, de um templo religioso, você já está salvo e o que não está no inferno? O pai por um acaso te chamou para ser Deus? O pai por um acaso te deu ordem para você condenar os outros? Só existe um justo juiz, o eterno. Nós somos meros barros na mão do olheiro. E a palavra continua a nos dizer. Versículo 9. Fazei ouvir isso no palácio de Asdod e nos palácios da terra do Egito, e dizei, ajuntai-vos sobre os montes de Samaria, e vede que grande alvoroço há no meio dela, e como sou oprimido dentro dela. O pai diz assim, olha, subiam aos montes, sobe a montanha, não para orar, não para profetizar, e veja ao redor o que está acontecendo com o povo. Observe do alto, todos são meus filhos, mas observe do alto o que está vindo. E você vai dizer, eu subo e não vejo nada, porque você não tem olhos espirituais, seus olhos são só carnais. Mas observai que do alto da montanha você vai ver casas boas, casas mais ou menos, e casas pobres, feita com telha de amianto, cercada de madeira. Será que você não percebe isso? Será que o pai abençoa um e não abençoa o outro? Tudo tem um porquê. Como a ciência mesmo diz, tudo há explicação. E aí vem a palavra que diz, vai dar com a formiguinha preguiçoso. Observai o alvoroço que há em Samaria. O que quer dizer Samaria? Gentios. Olha como andam os gentios na terra. Os gentios andam sem amor. E se você acha que eu estou mentindo, que não é isso que está na Bíblia, é só entrar na internet que você vai ver. Um gentio que se diz cristão, descendo mais no outro cristão. Um gentio que se diz cristão, profetizando a desgraça do outro. Repare o que diz a palavra. Quando o pai fala de pastores ladrões, é o pai que está falando. Quando o pai dá uma pregação, a pregação primeiro é para aquele pastor que está no altar. Porque é ele que está representando o pai aqui embaixo. E o pastor que está representando o pai aqui embaixo, ele tem que ser impecável. Mas não é isso que estamos vendo por aí. Amós 3, versículo 10.
porque não sabem fazer o que é reto. Diz o Salvador: aqueles que entesouraram nos seus palácios a violência e a destruição. As pessoas não sabem andar no caminho direito. Por isso, quando você sobe no alto da montanha e olha para baixo, você vê casas boas, casas mais ou menos, casas médias e casas pobres. Porque aquelas pessoas, muitos vão dizer, mas o pobre, ele não tem culpa de ser pobre. Ele não tem culpa de ser pobre? Ou ele quer ser pobre? A pobreza, ela não está na carne, ela está no espírito. Porque mesmo que você more numa casinha assim, simplesinha, você tem que deixar aquela casa impecável. Mesmo que você more numa casinha de chão, sem ser uma casinha com tábua corrida, com taco, ou com azulejo, aquela casinha ela tem que ser impecavelmente limpa. A pobreza não quer dizer imundície. Se você mora numa casinha de madeira, você tem que pintar ela, deixar ela mais bela. Você tem que mostrar que você é pobre, mas você tem o Espírito Santo. Mas as pessoas que moram em casa simples, elas deixam a casa a Deus dará. Elas deixam a casa toda suja, sem uma pintura. Isso é sinal de falta de espírito, falta de discernimento, falta de compreensão divina. Porque quando você vive no lixo, você diz para o Eterno, eu sou um lixo. E o Eterno não vai ligar para você, porque você mesmo se denominou um lixo na terra. É isso que é ser pobre de espírito. É você se considerar a pior criatura da face da terra. E você sente dó de você mesmo. E quer que as pessoas sentem quando olham para você e falam, coitadinho. Aí você sai batendo de porta em porta pedindo esmola. Porque você que é pobre, você que é humilde, mora numa casinha dessa forma, você não sai de porta em porta pedindo emprego. Eu posso capinar, posso lavar um banheiro, posso fazer uma limpeza no seu quintal, para que você possa me dar uns trocados. Não peça esmola, só ofereça a tua mão de obra. É por isso que Cristo deixou escrito, vai dar com a formiguinha preguiçoso. Mas a pessoa quer se mostrar pobre, anda como um mulambento, sai para a rua pedindo ajuda. Isso não é dom espiritual. Isso é a virtude de Satanás. Quando você se acomoda na sua imundície, na sua pobreza, você revela para o mundo que você não tem luz. Quando você vive nessa imundície, você revela para o mundo que você aceita a vida que você tem. É isso que é ser próspero. Não é riqueza em dinheiro, mas é riqueza espiritual. Quando você é rico espiritualmente, você muda a sua feição, a maneira de vestir. Ah, mas e se eu não tiver roupa? Não é roupa que torna você uma pessoa especial. É o seu conhecimento. E a palavra continua a nos dizer, versículo 11, portanto, o Redentor diz assim, o inimigo virá e cercará a terra, derrubará as suas fortalezas e os teus palácios serão saqueados. O pai diz assim, você não quer mudar. Então, eu soltei da grade, soltei das correntes, dos aguilhões, Satanás para cirandar a terra. Para atacar aqueles que não querem comunhão comigo.
E não é Satanás que faz as coisas, é o Criador que libera Satanás para poder fazer as coisas com o povo. Nossa, que absurdo, que homem blasfemo! Então a palavra é mentirosa, porque ele permitiu Satanás tocar em Jó. Então isso tudo é história da carochinha, é mentira. Ele não quase destruiu Jó, encheu Jó de enfermidade, não foi? Matou os filhos de Jó, encheu Jó de lepra, e não foi com a permissão do Altíssimo? Não foi o Altíssimo que disse, faça tudo o que você quiser com ele, destrua a vida dele, destrua ele emocionalmente, mas não toque na alma dele. E Jó não foi destruído emocionalmente? É isso que o Pai está dizendo para você. Coisas horrendas estão por vir ainda sobre a terra. Você vai ser igual Jó? Ou você vai ser como muitos por aí, que vão vender a alma para Satanás? E a palavra continua a nos dizer, assim diz o Redentor, como pastor, livra da boca do leão as duas pernas, ou um pedaço da sua orelha, assim serão livrados os filhos de Israel que habitam em Samaria, no canto da cama e em Damasco no leito. Aqui o Criador diz assim, nos dias ruins, nos dias da enfermidade, aquele que for filho de Israel, que for filho de Jacó na fé, aquele que usar a tua fé, não se contaminará com isso que está acontecendo no mundo. Aquele que for filho de Jacó na fé, que crê que é filho do Altíssimo, mesmo que leve a canetada, não vai sofrer mal algum. Está cheio de crente aí dizendo que não vai tomar canetada. Porque alguns devassos, ignorantes, dizem que é a marca da besta. E não tomam a canetada. E dizem, olha, tem gente morrendo por causa da canetada. Mas tem gente morrendo porque já era para morrer. Porque o Pai diz, aquele que tomar algo que vai tirar sua vida, sem saber, eu os guardarei. Você está ouvindo boato pela internet. Você está crendo mais no boato do que na palavra do Criador. Você está crendo mais no que estão falando e mostrando para você do que o Pai diz. Está lá em Salmos. Será que você nunca leu a Bíblia? 1000 cairão à minha direita, 10.000 à minha esquerda, mas mal nenhum me fará. Porque à minha frente está o meu estandarte, que é o meu Criador. E mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu és comigo. Está por vir coisas horrendas no mundo, eu não me preocupo com isso. Sabe por quê? Porque eu sei quem cuida de mim. Eu sei quem me protege. E mesmo que no momento da minha angústia ele me desampare, eu vou continuar crendo que tudo que estiver me acontecendo é porque eu mereço sofrer aquilo. Porque Ele é misericordioso em tudo que faz. Ele é bondoso, maravilhoso em tudo que faz, e a Ele é dado toda a honra e toda a glória. Mas o povo está dando honra e glória para o mal que aí está. Você não compreende as coisas celestiais. Estão dizendo que a marca da besta são várias coisas. Estão chutando besteiras na internet, o povo está ficando insano e estão afastando de tudo.
a marca da besta é a caneta, outros dizem que é um chip. E vai falando, e o povo está ficando com a mente perturbada, não sabe mais o que é verdade e o que é mentira. Mas a marca da besta é as suas ações, é o seu comportamento perante o Criador. A palavra diz claramente, aquele que tem as feições de Cristo é como Cristo. Não é ser crente que é ter as feições de Cristo. Não é estar dentro de um templo religioso ter as feições de Cristo. É agir como Cristo agia. E você, como crente, age como Cristo agia? Não. Você condena todo mundo. Cristo nunca condenou ninguém. Cristo amava o pecador. Cristo sempre amou o pecador. Porque foi pelo pecador que ele foi para a cruz. Agora, Cristo odiava o pecado, mas os crentes odeiam o pecador e amam o pecado, sabe por quê? Porque condena tanto o pecador e pega mais do que ele, porque está escrito, amarás o teu próximo como a si mesmo. E o crente fica falando que o próximo vai para o inferno. O crente fica falando que o próximo não tem o Criador e o Espírito Santo dentro dele. E fala isso com um prazer tremendo. Insanos. Porque se o seu filho for para o inferno, você não vai chorar? Se o seu irmão de carne e sangue for para o inferno, você não vai chorar? Mas você não é filho da sua mãe e do seu pai, você é filho do Altíssimo. E todos que habitam na terra é teu irmão. Você tem que chorar com a perda de uma alma. Não se gloriar com a desgraça alheia. O Cristo, ele disse, no final dos tempos o amor de muito esfriaria. E eu estou vendo muito crente, frios, como um bloco de iceberg. E o Pai diz, eu me entristeço com essa nação, que não me adora em espírito e em verdade. A marca da besta são suas ações. Está cheio de crente marcado com a marca da besta porque tem ódio do teu próximo. Guarda mágoa. O pastor fala algo no altar, me magoei, vou sair da igreja. Você já foi marcado pela marca da besta, você não gosta de ouvir a verdade. E quando ouve a verdade, vira para você e diz assim, vai evangelizar a ovelha magra porque eu sou ovelha gorda. Sim, ovelha gorda de soberba, de podridão, de imundície. É essa a sua gordura. Gorda de pecado, porque olha para dentro de si e vê se você está fazendo alguma coisa que agrada ao Criador. Todo crente faz algo errado, mas acha que o mundo que está errado. Mas ele acha que o Pai não está vendo o que ele faz às escondidas. Aquilo que o mundo não vê, o Pai está vendo. O teu pecado não é visível para o mundo, não. O teu pecado é visível para o Criador. E o Pai continua a nos dizer. Versículo 13. Ouvi e protestai contra a casa de Jacó. Diz o Redentor, Iau, o Iau dos exércitos. O Pai diz, olha, protesta contra esses crentes que cometem erros. Protesta contra esse povo que se diz ser meus filhos, que se diz ser meus profetas, meus pastores. Fala contra eles para ver se eles abrem os olhos, porque eu não quero ver eles indo para o inferno. Mas a gente fala, há muitos pela internet mostrando os defeitos, mas a pessoa não quer compreender que está no caminho errado. A Bíblia diz assim, Cristo estava no Monte das Oliveiras orando. E quando ele orava, ele chorava. E ele não chorava lágrimas, não, ele chorava sangue. Porque ele viu
que a humanidade estava nas mãos de Satanás. E ele disse: Pai, eu não vim só para a família de Jacó, só para Israel, só para os Ialdins. Eu não vim só para ele, eu quero morrer por eles, porque eles são as menininhas dos seus olhos. Eu quero morrer por eles, mas Pai, eu tenho visto a terra, eu tenho andado pela terra e vi como todos sofrem. E o mal que eles praticam, porque eles estão revoltados com a vida. Me permita, Pai, me permita que eu me ofereça para esses pecadores. Mas você que é crente, condena o pecador. Mas aí Cristo disse: se eu morrer por eles, eu quero fazer um pacto contigo, ó Pai, que a partir de agora passa a valer só o que eu falar. E o Pai, na sua justiça, como juiz perfeito, bateu o martelo e diz: assim seja feita a tua vontade. Então o Velho Testamento foi só um exemplo para que nós não cometemos os mesmos erros. Mas o Novo Testamento é a virtude de ser filhos do Altíssimo. Então o Velho Testamento, campanha, sacrifício, dízimo e oferta, não existe mais. Isso era para você pagar o dízimo e as ofertas pelos seus pecados e o pecado da tua família. Cristo veio e disse: eu sou o dízimo e a oferta perfeita, agradável a ti, meu Pai. E eu pago o preço de sangue por todos os pecadores da terra. Tu aceita? O Pai bate o martelo na glória e diz: seja feita a tua vontade como é a minha. Salva o povo pelo teu sangue. E o povo continua fazendo sacrifício. O povo continua fazendo campanha. O povo continua indo para o monte orar. O povo continua fazendo festas mundanas. O povo continua no mundo, transformando o sacrifício feito no madeiro, na cruz, no Calvário, lá no Monte Gólgota, em vão. Porque querem continuar sacrificando. Querem seguir a lei de Moisés ao pé da letra. Mas e a lei de Cristo? A lei de Cristo ninguém quer seguir. E a palavra continua a nos dizer no versículo 14: pois nos dias em que eu punir as transgressões de Israel, também castigarei os altares de Betel. E as pontas do altar serão cortadas e cairão por terra. O Pai diz assim: olha, quando eu punir Israel, eu vou punir você também, gentio. Eles são meu filho e eu amo. Mas vocês estão enxertados no meu filho, Cristo. E não é porque você está enxertado em Cristo que eu não vou punir você. Porque se você quer seguir a lei, você será condenado pela lei. Mas se você está enxertado em Cristo, você tem que seguir Cristo, não a lei, mas a graça. Pois hoje nós vivemos no tempo da graça, não no tempo da lei, mas você quer seguir a lei, então pela lei será punido. E pela graça somos todos salvos. Aí alguns vão dizer: não, o pecador vai ser salvo pela graça? Então o que adianta eu estar dentro da igreja? Ninguém mandou você ir para a igreja. Ninguém mandou você estar dentro de um templo. Mandou você se converter e mudar suas atitudes. Cristo não criou a igreja. Quem criou a igreja foi o homem. Cristo disse: eu sou o templo perfeito do Redentor. Eu não habito em templo feito pela mão do homem, eu habito no homem. E se Cristo está no homem, como é que você diz que o homem vai para o inferno? Como é que você diz que o homem tem demônio? Você diz para a pessoa: você tem demônio, vamos lá para a minha igreja, que o demônio vai sair. Aí
o pastor no altar diz assim, demônio, entra no corpo dela. O pastor tem autoridade para tirar e abençoar. Mas também tem autoridade para comandar os anjos do céu. Seja os anjos divinos ou os anjos da terra, terreno. O mal, as trevas. E aí o pastor vai e vira, manifesta no corpo dela. Ele deu autoridade para Satanás entrar. E quando Satanás entra e ele retira, porque acha que é o cara, Satanás deixa lá a poeirinha dele, a influência dele. E aquele cristão, depois de aparentemente ser liberto de Satanás, porque foi o pastor que colocou Satanás no corpo dele, aparentemente liberto de Satanás, ele fica com o restolho da maldade. Por isso, quando ele anda pelo mundo, ele diz, você vai para o inferno porque não está na igreja. Fulano é pecador e não vai entrar no reino dos céus. A nossa igreja vai, mas aquela igreja lá não. Isso é restolho de Satanás, é pensamento maligno. Porque aquele que é filho do Altíssimo não deseja que ninguém vá para o inferno, porque o amor tem que superabundar as coisas ruins. É o amor. Aqui nós pregamos o amor. Pode ver lá no princípio, o primeiro vídeo, nós só falamos de amor e salvação, mas ninguém quer ouvir falar de salvação. As pessoas querem ouvir falar de prosperidade. Eles não buscam redenção na igreja, eles buscam prosperidade, eles buscam o amor de um homem para uma mulher, eles buscam saúde, mas está escrito, buscai o reino dos céus, para que tudo lhe seja acrescentado. E o pai com temor, com dor, ele fala para a igreja, meus olhos estão sobre a terra, a procurar verdadeiros adoradores, os que me adorem em espírito e em verdade. E o crente acha que adora em espírito e em verdade. Se fosse assim, não estaria escrito, eu procuro até hoje. Aí você vai dizer, mas o Senhor então não adora em espírito e em verdade? Eu sou carne, sou falho, sou pecador. Me esforço para adorá-lo de todo o meu coração, de toda a minha alma. Mas ainda há um restolho do mal dentro de mim. E esse restolho veio lá de Adão. Esse restolho depois veio de Noé, que amaldiçoou Canaã. Porque o pai acabou com o mal sobre a terra e Noé julgou o mal novamente. E por isso nós ficamos com pecado. E não adianta ninguém falar, eu não tenho pecado, porque é mentiroso. Cristo mesmo disse isso. Se você dizer que você é santo, você é mentiroso. Se você disser que não tem pecado, você é mentiroso. Não há um só sobrevivente na face da terra, seja ele pastor, seja ele padre, seja ele bispo, seja ele papa, que é santo. Não existe santidade aqui na terra. De alguma forma nós pecamos. Aí você vai dizer, mas os pecados são leves para nós. Mas o Pai, ele diz, não existe pecadinho e pecadão. Existe pecado. E pecado é pecado. E a palavra continua a nos dizer, versículo 15, e ferirei a casa de inverno, juntamente com a casa de verão, e as casas de marfim também perecerão, e as grandes casas terão fim, diz Yahshua, diz Yahweh. O que é a casa de inverno, a casa de marfim? São pessoas. Quando o Pai se relaciona em igreja, são pessoas. Quando o Pai se relaciona em casa, são pessoas. Quando o Pai fala árvore, são pessoas. Quando o Pai fala noiva, mulher, é pessoas, tanto homem quanto mulher.
E aqui ele diz, a casa de inverno será punida, a casa de verão será punida, a casa de marfim será punida, todas as casas da face da terra serão punidas. O que ele quis dizer? Não importa se você é milionário, se você é rico, se você é classe média ou se você é classe baixa, inferior. Da mesma forma que eu punirei o rico, eu punirei você. Eu não faço acepção de pessoas para punir, eu puno todos iguais. Não é porque você se diz coitado que eu não vou punir você. Eu vou punir você porque você é pecador. Não porque você é coitado. E não vou dar uma punição maior para o rico porque ele é rico. Eu vou dar uma punição para ele porque ele cometeu pecado. E não vou amenizar uma minha fúria sobre o pecador pobre, porque ele é pobre, coitado, infeliz. Porque ele é pobre, porque ele procura a pobreza. Ele procura a misericórdia do povo, se humilhando e se sentindo infeliz, pobrezinho. Ai, não tenho nada, estou morrendo de fome, me ajuda, misericórdia tenha de mim. Mas o pai diz, vai dar com a formiguinha preguiçoso. Vai procurar uma maneira de você se alimentar, vai procurar uma maneira de você receber bênção. E é isso que vemos por aí? Aprenda. Está por vir algo terrível sobre a terra. Algo que você não imagina. Se você não se preparar agora. Nós estamos no começo do ano. Se você não se preparar agora, você será pego de surpresa. O maligno, o diabo, está enfeitando os olhos da humanidade. Está dizendo coisas maravilhosas para o povo. E o povo está caindo. O povo está igual peixe. Porque afinal o peixe representa o cristão. O povo está igual um peixe. Você pega uma minhoca, coloca no anzol e joga na água. O peixe preguiçoso olha e fala, olha, está descendo comida do céu, vou lá comer. E aí é fisgado pelo anzol. O povo quer que caia a bênção do céu, mas não quer fazer esforço. O que a palavra diz? O leão, quando ele ruge, ele viu a presa. Você, quando vê a sua dificuldade, você se acomoda. O leão, quando vê a presa, ele parte para cima. O pobre, quando vê a dificuldade, o pobre de espírito, não estou falando humilde não, é pobre de espírito, ele vê a dificuldade, ele se agacha, ajoelha e fala, Pai, me livra disso. Enfrenta a dificuldade como homem, como mulher de Deus, como você mesmo diz. Não é ajoelhando e clamando, não. Vai enfrentar a dificuldade. Vai agarrar o leão com as unhas. Vai lutar como Davi fez. Defende a tua coroa. Não é isso que você diz? Eu tenho uma coroa, defende ela. O lutador de boxe não defende seu cinto. Defende a tua coroa, mas você está deixando a sua coroa. Você está abandonando a sua coroa por covardia. E os covardes não entrarão no reino dos céus. Você que está do outro lado que me assiste, se você ainda não se inscreveu, se inscreva. Você que ainda não tocou no sininho, toque. Você que não fez comentário, faça. Você que não compartilhou, compartilhe. É momento de você fazer sua parte. É momento de você abençoar para ser abençoado. É momento de você agir como homem e como mulher de Deus. Seja você exemplo na terra. Porque Cristo disse, vós sois o sal da terra. E o sal tem que dar sabor. Se você der sabor, a tua vida e a vida dos outros, você será muito mais que abençoado.
E o Cristo ainda diz: vós sois a luz do mundo. Para ser luz você tem que brilhar. E para brilhar você tem que mostrar Cristo. E como você mostra Cristo? É mostrando o que o teu pastor te ensinou ou mostrando as atitudes de Cristo na tua vida? Que representa amor, misericórdia, compaixão, caridade. É isso que você tem que mostrar. Você pode até não gostar de fulano ou ciclano, mas vai lá dar amor para ele. Porque Cristo ele diz: orai para os seus inimigos e bendizei os vossos amigos. Mas você quer que o seu inimigo vá para o inferno e seu amigo vai para o céu para você. Mas o Pai não vai salvar a pessoa porque você quer. O Pai vai fazer o que Ele deseja. Ele não deixou escrito: eu terei mais misericórdia de Sodoma e Gomorra do que dos pastores. Não está falando de pastor não, está falando de devassos. Está falando de pessoas impuras. De pessoas que se dizem ser sacerdote do Altíssimo. Não foi isso que Cristo disse para os sacerdotes daquela época? A glória do Pai terá mais misericórdia de Sodoma e Gomorra do que de você, sacerdote de Satanás. Aprende isso. E fica essa visão. Para ir para o céu, você tem que ser como Cristo. Tem que espelhar Cristo. Tem que emanar a luz de Cristo. Não é ser cristão estar dentro de uma igreja. A marca da besta não é um chip. Não é a canetada. A marca da besta não é um passaporte. A marca da besta é suas atitudes, é suas ações. Ah, mas está falando que vai pôr na testa ou na palma da mão. Tá? A marca da besta é a sua consciência, como você age com o teu próximo. E a marca da besta nas mãos é como você age, é a tua ação com aquele que está miserável, que está sentindo fome. A marca da besta é como você não estende a mão para aquele que está faminto, não agasalha o que está sentindo frio. Esta é a marca da besta, porque todo aquele que se recolhe a sua insignificância e não quer ajudar, está marcado com a besta. Você tem tanto medo da marca da besta que procura a marca da besta em tudo, mas você já foi marcado. Você já está marcado porque as suas atitudes te condenam. Cristo deixou isso bem claro para toda a humanidade. Se a tua luz, que você diz que você tem luz, é treva, tamanha treva a tua luz. Se você que é crente, diz que é crente, crê em Deus e continua pecando, continua defamando as outras pessoas, você é escuridão tremenda. Porque crente, Satanás é crente, o espírito é crente, o católico é crente, o macumbeiro é crente, o kardecista é crente. O crente é tão ignorante que não sabe o significado da palavra crente. Crente é aquele que crê. Cristão é aquele que crê e executa a ordem do Pai. Crente é aquele que crê que tem um Pai Celestial que vai punir, mas não está nem aí. É isso que tem aí. Crentes. Por isso ele diz: estou para procurar adoradores em espírito e verdade, mas não há. Porque todos se tornaram crentes. Todos estão cheios do teu ego, achando que são conhecedor da minha palavra. É tanta asneira que a gente vê pastor pregando no altar, que a gente fica abismado. É tanta besteira, tanto lixo julgado no ouvido da igreja, e a igreja não percebe. Porque todo o evangelho da graça, ele se consiste em duas palavras: amor e misericórdia. E isso não se vê dentro das igrejas. Pega essa visão, fica com essa visão. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Que a Shalom do Eterno resplandeça sobre a sua vida hoje, amanhã e por toda a eternidade. Que assim seja.
graças a Yahweh e teu filho Yahshua. Amém? O nossos entendimentos. Te agradecemos, Pai amado, por tudo. Te agradecemos pela alegria, te agradecemos pela tristeza. Te agradecemos pela bonança, te agradecemos, meu Pai, na dificuldade. Te agradecemos por tudo, Pai amado. Leva, Espírito Santo, a cada pessoa de volta para casa. Livra, eterno, da bala perdida. Livra das pestes, livra das doenças. Livra dos malfeitores. Livra dos dias em que têm sido tão maus aqui sobre essa terra. E guarde-os na tua presença. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome do Pai, te agradecemos em nome do Filho, te agradecemos em nome do Espírito Santo. E a igreja que concorda